Quando as circunstâncias mudam, eu crio novos caminhos. É interessante que eu quero falar sobre isso hoje, nesse vídeo. Eu quero falar aqui no texto de Juízes, no capítulo 6, no seu verso de número 11. Eu quero começar aqui lendo uma versão que diz o seguinte: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás ou a Biaslita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Tem algumas curiosidades aqui muito interessantes nesse texto. Na verdade, eu quero falar sobre a atitude que Gideão tem. Porém, eu quero falar um pouco da cultura de Israel, sobre o que está acontecendo nesse texto. Talvez você pudesse encontrar um erro no texto. Qual o erro que está acontecendo aqui? Mas Everton, a Bíblia ela não tem erro? Claro que não. Eu não estou dizendo que a Bíblia está errada. Eu estou dizendo que acontece um código aqui. Acontece uma coisa diferente. Talvez se você começasse a ler e olhasse Gideão, será que não estaria errado quem é a pessoa principal? Não. Eu quero ler aqui nessa versão bíblica judaica completa, e é interessante que ela vai dar uma visão um pouco mais ampla. Na parte B do versículo, olha que interessante, que ela vai dizer assim, ó, quando fala que veio e assentou-se o anjo do Senhor debaixo de uma árvore. Aqui é interessante que ela fala de uma árvore de pistache, né? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo de uma árvore de pistache que está em Ofra, né? Uma árvore de pistache que está em Ofra, que pertencia aqui ao pai de Gideão, né? Ao pai de Gideão. Interessante que o pai de Gideão tinha essa árvore, ao qual o anjo se assentou debaixo, uma árvore de pistache, segundo a Bíblia judaica completa. E Gideão ele estava ali malhando trigo em uma prensa de uva, né? Segundo essa versão, diz que Gideão estava malhando trigo em uma prensa de uva. Então você percebe aqui, na verdade, para escondê-lo de Midian. Na verdade, na primeira versão que eu li aqui, você talvez não tenha encontrado nenhuma coisa diferente. Só que se você prestar atenção nessa segunda versão aqui da Bíblica judaica completa, você vai perceber que ele está trabalhando com trigo em uma prensa de uva, né? Opa, peraí. Então ele está trabalhando, debulhando trigo em uma prensa? Ou seja, na eira de trigo ou em uma prensa? É sobre essa curiosidade que eu quero falar aqui um pouco. Até porque a cultura de Israel tem um pouco dessas curiosidades. E na verdade elas estão aqui para nos ensinar caminhos, para que nós possamos ter um amplo entendimento daquilo que está na palavra do Senhor. E nos ajuda não só a interpretar um texto, mas leva a você e a mim a uma compreensão espiritual da vida. Porque se você olhar a história, no tempo de Juízes, eram 8 que foram os juízes principais, em um período de 360 anos, é o período que acontece esse livro chamado o Livro dos Juízes. O livro é importante porque a história vem depois de Josué. E nós vamos encontrar esse caminho até o primeiro rei de Israel, que foi ordenado pelo último rei, o último juiz de Israel, que tinha a tríade sobre ele, que era o profeta qual nós conhecemos, Samuel.
Ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. E ali existem algumas curiosidades também, que eu posso até falar um outro dia. Porque como profeta, que ele ordena Davi como rei. Ou seja, ele unge Davi como rei de Israel. Como que ele tinha uma tríade sobre ele e ele age como profeta? Porque era necessário, no caso de Davi, que fosse como profeta e não como sacerdote, e muito menos como juiz. Mas vamos voltar aqui um pouco para a história de Gideão. Outra oportunidade eu posso falar um pouco mais sobre isso. Era então 8 juízes e um deles foi Gideão. E a verdade é que aqui conta sobre o chamamento dele. Ele foi encontrado no largar e não numa eira. Só que ele estava malhando trigo, ele estava tomando uma atitude. Inclusive, eu comecei aqui falando sobre o tema dessa mensagem para as nossas vidas. Quando as circunstâncias mudam, eu crio novos caminhos. Isso é um desafio para toda a liderança, todo líder. Isso é um desafio para quem é gestor, para quem tem o desafio de tomar decisões diárias na sua vida. Nós somos, às vezes, muito voltados àquilo que é comum, aquilo que está estabelecido, aquilo que está determinado, aquilo que está enquadrado, aquilo que já está formado na nossa mente. Não há nenhum erro a princípio nisso, porque nós somos metódicos por natureza. Nós nos sentimos confortáveis em ambiente onde nós conhecemos aquilo que está ao nosso redor. Só que você percebe que Gideão está quebrando um protocolo. Gideão, ele está quebrando um paradigma, porque a cultura, você vai ver, na cultura você vai ver 3 princípios básicos aqui sobre a eira, sobre o lagar, sobre a prensa. Existem 7 frutos na terra. Eu estou falando da terra de Israel, né? Quando o povo lá em Deuteronômio, no capítulo 8, é citado que o povo entrou na terra prometida e fala sobre ali os sabores, né, da terra. Aliás, é outro tema ao qual nós podemos aqui, uma outra oportunidade, estar falando sobre esses frutos da terra, sobre essa mudança de sabor no deserto, da terra para a terra prometida, né? Porém, se você analisar, 3 deles passam por processos. O trigo é na eira, a uva é no lagar e a azeitona é na prensa. Então você percebe que existe uma métrica, existe algo comum, existe algo que é natural. Você pegar o trigo e levar para o lugar alto, que é normalmente o lugar da eira. A terra tem que ser firme, onde você esse trigo passa pelo tribulon, que é uma madeira com pregos que estão debaixo ali naquela madeira, e ele é arrastado normalmente com um peso em cima, pode ser até um peso de uma criança, né? Ele é arrastado, que ali é puxado e ali separa a palha do trigo. Agora você pega a Gideão, em um período de perseguição, ele pega e improvisa. Mas ele pode improvisar? Claro que pode. Por que não pode improvisar? É interessante porque se você vê todo mundo fazendo o comum, todo mundo fazendo o que é natural, todo mundo fazendo, ou seja, ninguém podia mais trabalhar o trigo, porque trabalhar o trigo em lugares altos, os midianitas de longe, quando via a palha voando, né, eles vinham contra o povo de Israel, que aliás aqui era tribal ainda, né?
ainda era o tempo dos juízes, ainda era tribal, porque no tempo de Davi que ele consegue juntar as 12 tribos, aqui então ainda havia uma divisão entre as tribos. Mas tudo bem, os midianitas vinham contra alguma dessas tribos e roubava o trigo deles, roubava a semente deles, roubava o mantimento deles. Então vem um homem como Gideão, que está agindo de uma maneira completamente diferente de todo mundo. E você percebe que Gideão faz parte de uma tribo que não era talvez a mais esperada, de uma família talvez que ele dissesse a mais pobre, talvez o mais inadequado daquele povo era Gideão. Mas inadequado na perspectiva de pessoas e dele mesmo. Só que você descobre que Deus encontra Gideão no meio de um posicionamento incomum, diante daquilo que era comum entre eles. Ele estava malhando trigo no lagar. Mas por que você está gastando tempo falando muito sobre isso? Porque eu estou falando aqui para vocês de uma curiosidade. Eu li aqui na Bíblia hebraica, e você percebe aqui no versículo 11 do capítulo 6, que ele fala o seguinte, que está claro para nós, né? Debulhando o trigo em uma prensa de uvas. Uau! Isso é magnífico, é interessante, que quando eu leio esse texto durante anos da minha vida, né, durante todo esse meu período de conversão, que eu passei por esse texto, aqui no livro de Juízes, eu acho aplicações lindas, maravilhosas. Claro que eu vou encontrar aqui o chamamento de Gideão, mas a curiosidade cultural, ela me amplia esse entendimento, ela me dá algo ainda maior, uma visão ainda maior, né? Um entendimento tremendo de uma das coisas que faz Deus chamar Gideão. É porque ele não está preso a um paradigma, a uma forma, a um nível, em que todo mundo pensa do mesmo jeito, a uma mediocridade, né? A uma visão mediana, digamos assim, uma visão comum, que as pessoas seguem todo dia. Gideão, ele não está num padrão, né? Ele não está na rotina, na mesma rotina de sempre. Querido, improvisa, né? Se as circunstâncias mudarem ao seu redor, se as circunstâncias não estiverem favoráveis, crie novos caminhos. Gideão está fazendo isso porque no lagar de uva era um lugar mais escondido. A eira do trigo era um lugar mais aberto, né? Então, se o inimigo está querendo roubar o seu fruto, porque eu vou expor esse fruto para ele. Se o inimigo está querendo roubar o meu fruto, por que eu vou expor o meu fruto para ele? Porque eu vou deixar ele ter acesso àquilo que é precioso para mim. Improvisa, improvisa. Eu fico aqui imaginando o quanto a gente, quanta gente dizendo para Gideão, Gideão, não é assim que faz, Gideão, não é dessa forma, você não está fazendo certo, você não está seguindo o protocolo, você não está seguindo o que todo mundo está fazendo, você está aqui na empresa, você está pensando diferente de todo mundo, há 20 anos que a gente faz desse jeito, há 20 anos que a gente faz dessa forma, você está aqui na igreja, a gente só pensa assim, já tem 100 anos, já tem 50 anos, será que você, e de repente você não viu que a gente não faz dessa forma? Será que você não viu que o jeito de fazer é esse? E de repente você descobre que Deus dá uma perspectiva diferente quando ele também pensa diferente. É claro que esse trigo tinha gosto de uva, né? Mesmo sendo pedra, mesmo sendo rocha, esse lugar do lagar, o lugar que se pisa a uva,
Eu fico imaginando quando ele trabalha o trigo no lagar, o trigo com gosto de uva, né? O trigo tinha gosto de uva, é mais ou menos o pão misturado com a uva, né? Dessa forma. E será que é alguma coisa messiânica? Será que é alguma coisa profética? Aí quando eu olho para esses detalhes na Bíblia, eu já vou andando em outros caminhos sem forçar, sem forçar. Quando o texto, quando eu olho o texto e vou percebendo, aquele pão já tinha um gostinho de uva, né? Ali já se traz outro sabor, que já poderia ser o sabor talvez da libertação, da liberdade. Porém, o que eu quero mostrar aqui é que quando Gideão foi chamado, ele estava num lugar inapropriado, ou talvez num lugar que não se esperava. Porque se dissesse lá, vai lá que ele está lá malhando trigo, todo mundo ia procurar ele lá na eira. A eira é na montanha alta, por causa do vento que tem que bater para separar a semente da palha. Mas ele foi encontrado dentro de um lagar. Dizem que Gideão era medroso. Eu já diria que ele é criativo. Dizem que Gideão estava com medo. Eu já diria que ele era alguém que estava quebrando paradigmas. Aí é uma questão de você fazer uma análise total dessa história linda. Um homem que foi levantado por Deus para fazer algo tão extraordinário, que ele quebra probabilidades. Eram milhares contra 300, mas ele vence a batalha pela confiança no Senhor. Em Gideão existem muitas outras chaves sobre talvez o manto que foi molhado ali, sobre o que se fala a respeito do momento em que ele faz a prova com Deus. Mas hoje eu fico aqui em Juízes capítulo 6, no versículo 11, onde diz que ele estava malhando trigo no lagar, e aonde na Bíblia nos traz essa tradução hebraica, dizendo que ele estava malhando trigo na prensa de uvas. Ou seja, Gideão, ele estava debulhando trigo na prensa de uvas. E o que se ensina sobre essa cultura? Na prensa, você pega a prensa do azeite. É onde se tira 1, 2, 3, até 4 tipos de azeite pelo menos. Se você vai ver a uva vai passar por um processo que vai ser pisado, né? Para dar o melhor, para dar o seu melhor fruto, o melhor suco dessa uva, né? Mas o trigo também passa exatamente por um ambiente, por uma circunstância, onde ele é malhado, onde é separado a palha da sua semente. Você percebe que para todos esses frutos, o trigo entregar o pão, para a uva entregar o vinho e para a azeitona entregar o azeite, eles passam por um processo para que eles possam entregar o melhor. Eles passam por um processo para que eles possam entregar o melhor. E que enquanto não aconteceu nenhum processo, eles não estão assim tão agradáveis. Enquanto não aconteceu nenhum processo sobre a vida deles, eles permanecem da mesma forma. Percebe como pode a nossa vida também passar pela eira? Às vezes estamos passando pelo tribulon, né? Que trabalha, que separa a semente do trigo, a semente do perdão, da palha. Um tema que a gente pode falar também sobre o lagar, onde exatamente somos pisados às vezes, mas o melhor é tirado de nós.
Às vezes podemos estar sendo pisados na eira para que possa ser extraído de nós o melhor. Ou mesmo quando a gente fala da prensa, que tanta gente está passando, que tanta gente às vezes está vivendo, mas às vezes são essas prensas que tiram de você a melhor unção, o melhor azeite, a melhor palavra. Eu espero que essa seja a palavra de Deus para a sua vida. Vamos nos encontrar aqui mais algumas vezes. E você curta, mande para várias pessoas esse link, para abençoar seus amigos, para abençoar tanta gente que precisa entender que quando as circunstâncias mudam, nós precisamos criar novos caminhos. Gideão, e onde ele estava? Estava num lugar improvável, mas Deus se agradou da sua criatividade, da disposição dele em entender que no meio das perseguição sempre há uma saída. Quando você decide romper, Deus abençoa você. Até o próximo vídeo.